Olá, meu amigo médico, você que tem interesse na área de saúde, seja muito bem-vindo ao Ser Médico Podcast. Hoje nós estamos no episódio de número 63 com a doutora Cíntia Rosa. A doutora Cíntia Rosa é otorrinolaringologista, tem especialização em sono. Vai nos falar aqui, vai nos dar uma aula, na verdade. Seja muito bem-vinda, doutora Cíntia. Muito obrigada, César. Boa noite a todos. É uma honra, na verdade, estar aqui novamente para a gente poder falar um pouco mais sobre esse assunto que todos nós passamos um terço da vida, né? É verdade. Nós tivemos a oportunidade, Cíntia, obrigado, tá, pelo teu Imagina. tempo, né? Curitiba está chovendo, o trânsito está imenso aqui. Obrigado por você estar aqui com a gente. Nós tivemos a oportunidade de conhecer a doutora Cíntia por trás do jaleco, que nós chamamos na temporada passada, que era a parte da humanização dos médicos. A doutora Cíntia deu uma aula para nós, ela adora livros, ela lê muito, ela tem vários insights, foi muito bacana. E hoje a Cíntia vai nos falar um pouquinho sobre o sono, até porque é um momento especial que nós estamos Sim. passando, né, Cíntia? Sim, sim. Nesse mês agora teve o Dia Mundial do Sono. Então foi realizada uma campanha por uma semana da Associação Brasileira de Sono para reforçar a importância de dormir a quantidade suficiente e ter um sono de qualidade. Então vamos lá. O que significa sono de qualidade, Cíntia? Isso é bacana. A gente tem que entender, eu acho que para entender assim a qualidade do sono, entender o que que é o sono, né? Então, por muito tempo, isso até se deve a um atraso da própria ciência, a gente poder demonstrar, ter evidências científicas de que o sono ele não é apenas um estado de ausência de vigília. Então, não é simplesmente um descanso ou simplesmente o repouso. Acontecem coisas durante aquele momento. E que quando a gente priva ou porque a gente tem um sono insuficiente, que dormiu pouco ou dormiu mal, a gente vai ter uma repercussão negativa. E é como uma dívida. Então, o que as pessoas pensam é assim: ah, eu vou dormir pouco, segunda a sexta, eu preciso trabalhar, eu tenho muitas coisas para fazer, faculdade à noite, tripla jornada, e acham que vão compensar o fim de semana. Mas essa dívida é difícil de ser compensada. Então, a importância de todo esse movimento da própria Associação Brasileira, de nós médicos do sono, para a gente tentar trazer essa realidade de que a gente precisa dormir, que é muito mais do que apenas não estar acordado. Perfeito. É muito comum as alterações do sono hoje em dia? É muito comum, é muito comum. E com a pandemia isso se agravou muito mais, né? Tá. Então, estima-se que 45% das pessoas têm algum tipo de queixa de sono, por exemplo, do tipo uma insônia sintoma, que não seria uma insônia doença, né? Quando ela fica crônica, digamos assim. E a outra parte, quando a gente fala de distúrbios respiratórios do sono, porque normalmente a gente fala de problema de sono, a gente pensa a falta dele, dificuldade para dormir ou acordar muitas vezes. Mas existe um outro lado, né, que quando a pessoa ronca muito e ela chega a ter apneia do sono, que é uma parada da respiração, esse número na literatura, em outras épocas, a gente colocava como 9%, 4%. E houve um estudo na cidade de São Paulo com 1.042 voluntários, em 2010, se eu não me engano, e eles então fizeram polissonografia, que é o exame do sono, em todas essas pessoas e descobriu-se que 32% da população de São Paulo tinha apneia do sono. Isso é um em cada três. Estamos nós três aqui, se você não tem, ele não tem, eu vou ter, né? Então é um número muito alto Muito alto, de uma doença que tem 33%. uma gravidade muito importante, né? Então, tem toda essa relação, fora outras questões de sono também. O que a gente tem hoje é uma epidemia de pouco sono. Então, se a gente for observar, e talvez isso até por questões de excesso de luminosidade, de tecnologia, as pessoas se privam voluntariamente. Então, fica aquela ideia, né? Dormir é perda de tempo, precisa acordar muito cedo, e a pessoa vai levando. Muitas vezes você não vai ter uma sonolência excessiva, que pode ser a tua primeira pergunta para mim, aquela situação: como eu sei que eu estou dormindo mal? Ah, eu fico cansado, eu tenho sono muito cedo, não consigo fazer minhas atividades. Algumas pessoas vão realmente manifestar dessa forma, mas outras pessoas podem chegar no meu consultório com 50 apneias por hora e não perceber uma sonolência.
Mas quando a gente inicia um tratamento, muitas vezes, elas ficam muito bem, ficam até, nossa, eu estou rendendo muito mais, né? Eu consigo me concentrar melhor. Então, existem várias coisas, e a gente sabe isso para várias doenças na medicina, que a gente vai se manifestar de formas diferentes. Cíntia, aqui esses dados são muito interessantes. Uma incidência muito alta de distúrbios do sono, de apneia. Explica para nós o que significa apneia para o leigo, hipoapneia, para que ele tenha noção, né, desses termos. Sim, lá na década de 50, quando Tá. começou-se a observar assim, um indivíduo extremamente sonolento, obeso, com assim, a hipercapnia que a gente fala, né, na medicina, não se avaliava ainda essa questão de falar, ele pode ter isso porque ele para de respirar à noite. Depois, na década de 70, alguns pesquisadores, entre eles o Dr. Guilherme Minot, que eu tive o prazer de conhecer em Stanford, Que ele bacana. descreveu, através de um estudo, com algumas pessoas, analisando o sono, utilizando um sensor que avaliava se tinha respiração ou não durante o sono. Então, ele avaliou por 7 horas de sono e eles perceberam que os que tinham mais do que 5 paradas da respiração de 10 segundos ou mais durante a noite, por hora, né, eles seriam classificados como não fossem normais. Então, a partir daquele momento, na medicina do sono, na década de 70, a gente começou a ter um índice como métrica, né, o índice de apneia. Depois, com o tempo, César, isso já na década de 90, com o uso de outro sensor, que é a cânula, que avalia realmente o fluxo nasal. O termístor é interessante, ele avalia por diferença de temperatura. O termístor ele é oronasal. Então, quando a gente faz uma polissonografia, até hoje em dia, a gente usa os dois. Então, com o uso da cânula na década de 90, a gente conseguiu perceber que mesmo diminuições que não fossem quase totais da respiração, então de 30% ou mais, o que a gente classifica hoje em dia, que são as hipopneias, também poderiam fazer mal, se elas estivessem associadas com uma fragmentação do sono, que eu vou avaliar durante o exame, ou uma queda de oxigenação. Daí entrou o índice de apneia e hipopneia, que é o que a gente vê no laudo quando a gente pede o exame do sono. Então, esse índice ele dá para a gente uma gravidade do problema. Então, se você tiver menos do que 5 por hora, é normal. De 5 a 15 é leve, 15 a 30 é moderado e mais do que 30 por hora é grave, né? Então, existem pacientes que fazem 120 apneias por hora. Então, pode ter, assim, casos muito graves. E a tendência, inclusive, atualmente, nas pesquisas científicas, é que a gente até considere mais fatores no exame do sono. A queda de oxigenação e outras situações que a gente pode acrescentar no nosso diagnóstico. Sabe que tem um estudo muito legal que faz uma analogia muito interessante da gente falando da apneia, de a gente não considerar só isso como um sinal de gravidade. A apneia é como se fosse assim, imaginar alguém com um martelo batendo um prego numa madeira. Então, se eu for contar só a apneia, eu vou contar 1, 2, 3 batidas. Mas a força que você vai empregar nessa batida é importante. E essa força, o autor do estudo coloca como sendo a carga de hipóxia, o quanto fragmenta o sono, a ativação de sistema nervoso simpático, que de simpático só tem o nome, né? Engana nessa situação. E também tem o outro lado, que é a madeira. Existem madeiras e madeiras. Então, existem organismos que sustentam que aguentam aquela batida, e tem outros que vão ser mais suscetíveis. E talvez aí um caminho em pesquisas futuramente para biomarcadores, como já tem, por exemplo, na oncologia, né? Qual paciente ele teria uma melhor resposta ao CPAP, ou uma cirurgia, por exemplo? Então, tem muita coisa para sair ainda. Muito bacana. Nós estamos falando já de alguns dados relacionados à polissonografia. Exatamente. Explica para nós, Cíntia, o que qual que são os exames importantes para você fazer uma investigação do sono? Então, a polissonografia, que veio de todo esse, né, de toda essa história que eu comentei, ela, se a gente for pegar pelo próprio nome, é grafia, né? Então, Tá. ali a representação do sono, poli, que são múltiplos sensores. Então, existem diferentes tipos, inclusive. Aquela polissonografia que é feita no hospital, no laboratório de sono, é uma polissonografia que a gente fala completa. Então, a gente vai utilizar sensores cerebrais para a gente classificar a fase do sono.
avaliar a respiração com esses sensores que eu comentei, o esforço respiratório, a oxigenação, se teve movimentação de perna, o ritmo do coração. Então, eu vou fazer toda uma monitorização do sono do paciente para identificar distúrbios, que não apenas os respiratórios. Então, esse exame, ele é assim, principalmente indicado para respiração, mas também pacientes que às vezes têm a movimentação de perna excessiva, um sono agitado, ou aquele paciente que acorda muito à noite e a gente não sabe muito bem o porquê e a gente quer investigar, então, ou para fazer diagnóstico diferencial de outras situações neurológicas, então é um exame que pode ser indicado. Existem aparelhos que são simplificados, que, por exemplo, a gente não vai ter as fases do sono para avaliação. A gente vai só fazer a parte respiratória. Então, é um exame específico para quem ronca muito, para quem tem uma forte suspeita de apneia do sono. Então, na verdade, o colega, o médico que vai solicitar tem que direcionar para onde, né, o que ele quer buscar e qual que seria o mais indicado para cada paciente. Existe uma idade mínima ou você pode fazer em qualquer idade esse Qualquer exame? idade, qualquer idade. E existem indicações para você fazer os exames? Existe. Então, inclusive nas crianças, assim, a gente tem até um pouco mais criterioso, inclusive, porque não é fácil, né? Não. Dormir com todos aqueles sensores. Não é fácil, mas é possível, né? Com um bom acolhimento, um bom atendimento, né? A gente consegue fazer, a gente faz lá no hospital, em crianças bem pequenas. Mas na criança seria realmente assim, em situações que você não tem, você no exame físico, a gente como otorrino, tem uma dúvida, será que realmente ele tem apneia, ele ronca, às vezes não é compatível com a história clínica, ou uma criança que já tem uma outra comorbidade que mereça um exame mais detalhado, ou avaliar um pós-cirúrgico numa criança que já tinha uma apneia grave e a gente quer ter certeza que resolveu o problema. Então, são situações que podem ser indicadas. E dentro desse contexto de avaliação, você consegue, para fazer uma avaliação completa do sono, nos sugerir alguns outros exames que são importantes, além da polissonografia? Existem alguns outros exames relacionados ao sono, além de exames laboratoriais, que a gente, né, tem que investigar um paciente com sonolência excessiva, por exemplo, que chega no consultório. Quais exames laboratoriais, assim? Você consegue nos citar alguns? Acho que são todas aquelas doenças que podem cursar com sonolência. Perfeito, Então, entendi. hipotireoidismo, ou mesmo um simples hemograma, a dosagem de testosterona, que quando abaixo da normalidade pode também, né, ser relacionado. Então, são situações que a gente clinicamente vai tentar fazer um diagnóstico diferencial, né? Dentro da medicina do sono, ainda existe um exame chamado actigrafia, que é pouco utilizado. E ele é mais... como o paciente usa tipo um reloginho, que ele vai... usa por 7, 14 dias, e ele vai nos dar um gráfico que é bastante interessante para tentar... é como se ele fosse marcar quando está acordado e quando está dormindo pela movimentação. E a gente usa isso para ritmo porque eu quero tentar colocar numa planilha mais ou menos o horário que esse paciente está indo dormir e que ele está levantando, para perceber se ele faz um ritmo irregular, se ele está indo dormir muito tarde. Porque uma coisa importante, assim, essa dificuldade para dormir pode não ser apenas insônia. Pode ser, por exemplo, o que a gente chama de atraso de fase, que é comum em adolescentes, que é fisiologicamente mais prevalente neles, porque eles têm uma tendência a dormir mais tarde. E aí você fala, eu tenho insônia. Não, mas se ele puder, ele dorme mais tarde, mas vai acordar mais tarde. Então, ele está fazendo o horário dele. É que ele não pode acordar mais tarde porque no mundo todo as escolas começam muito cedo para essa população, né, de ensino médio. E eles precisam dormir mais que a gente ainda, né? Sim. Então, se for botar aí que eles precisassem de umas 9 horas de sono e eles acordam 6 da manhã para ir para a escola, quantos vão dormir às 9 da noite, né? Então, acaba ficando privado. Existem variações individuais, mas é importante que a gente fale isso, né? É importante. Você acha que dentro da investigação do sono hoje, a tecnologia ela está muito avançada? Tem muita coisa ainda para ser feita? Como que estamos hoje? Tem muita pesquisa, né? E tem muitos aplicativos e esses dispositivos e que tem sido feito bastante estudos. Ainda não existe uma concordância perfeita com uma polissonografia, porque a maneira como, por exemplo, esses relógios, né? Eles vão avaliar o teu sono, eles inclusive colocam lá sono profundo, né? Eu tenho um colega no hospital que sempre que me encontra me mostra o relógio, ele vai saber quem é aqui. Bacana. Então assim, como que ele faz essa estimativa, né?
ele não tem os eletroencéfalos, né, para poder descrever para a gente a fase do sono. Então, ele vai se basear na frequência cardíaca, eles têm um acelerômetro, então, se você estava parado, vamos supor que você estivesse dormindo, né, ele vai acreditar isso. Hoje em dia tem até saturação, né, eles conseguem avaliar. Então, por essas questões, ele vai tentar inferir se você está num sono mais profundo, uma respiração mais regular, um batimento cardíaco regular, ou se você está numa fase de sono REM, que já não é tão regular assim, mas você não tem movimentação. Então, eles tentam fazer um sistema que tente ficar muito semelhante a uma polissonografia, mas ainda não chegamos lá, ainda não substitui. Ou seja, o exame padrão ouro é a polissonografia. Para diagnóstico é a polissonografia. É a polissonografia. Ainda, atualmente, é o que a gente tem de melhor. E um paciente que tem uma queixa relacionado seja os sintomas de alterações do sono, seja até pela própria esposa ou marido que diz, ele ronca muito, faz apneia, qual que é a melhor orientação para ele procurar uma avaliação médica? É o médico do sono, é o neurologista, é o otorrino, é o clínico? Assim, de uma forma bem, até para o nosso público leigo, como é que ele procura? Qual que é a orientação que a gente pode passar? Eu acho que o paciente que ronca muito, né? Isso. Então, a gente falando principalmente da questão do ronco. E o ronco a gente pode roncar quando a gente estiver gripado, com um quadro de rinite descompensada. Mas quando esse ronco ele fica frequente, mais do que 4 vezes na semana, então alguns pacientes até comentam, eu só roncava de barriga para cima, agora eu ronco de lado também. Aí a esposa já fala, o ronco está piorando, agora parece que ele para de respirar. Então nem sempre a gente vai ter o depoimento da apneia. Então às vezes tem pessoas que dormem sozinhas, inclusive, né? Que às vezes só descobre que ronca quando viajam, quando tem outra pessoa. Então quando você tem o ronco, esse distúrbio respiratório, a gente desconfia principalmente de alguma causa obstrutiva, que pode ser nasal, pode ser da região da garganta, da faringe. E é interessante que se você tiver um otorrinolaringologista de confiança, alguém que você acompanha, que você faça uma avaliação, e inclusive uma nasofibrolaringoscopia, porque é uma avaliação dinâmica, né? Um tecido vivo. Então, não é simplesmente, se a gente fosse falar da fisiopatologia, uma obstrução nasal ou uma amígdala grande, porque a gente vê pacientes que às vezes até já foram amidalectomizados, mas têm apneia. Então, existe toda uma questão de uma colapsabilidade, uma tendência da nossa faringe fechar quando a gente está dormindo. Isso por quê? Porque a gente tem uma condição de anatomia mais estreita, que favoreça esse colapso, porque você fica mais perto da área de colapso, ou você tem uma miopatia, você tem um músculo que não é eficiente. Então, existem estudos bem bacanas, assim, já publicado, mostrando isso, que, inclusive, foi feito um estudo da matriz extracelular, da musculatura constritora faríngea, que é um músculo constritor, né? Um importante músculo constritor, ele Perfeito. E o palato faríngeo, que fica lá atrás da amígdala. E nesse estudo, com essas fibras que eles retiravam dos pacientes que foram amidalectomizados, que tinham indicação, um grupo com apneia e um grupo sem, até um trabalho de uma amiga bem querida, Daniele, lá do Recife, e foi a tese de doutorado dela, foi um trabalho sensacional. Daniele, né? Foi publicado numa importante revista, inclusive ganhou um editorial por isso. Bacana. E o que eles viram? Que nesse pedaço, nesse fragmento da musculatura, tinha colágeno do tipo 1, que é fibrose. Veja só. Então, a gente tinha aquele conceito da flacidez. Na verdade, parece muito mais uma instabilidade. Você tem um excesso de constrição dessa musculatura. Isso é um outro conceito, né? E dali que vieram os conceitos que corroboram as cirurgias que a gente aborda atualmente da garganta, que são cirurgias da parede lateral. Você tenta remodelar aquela musculatura, não mais fazer uma ressecção mucosa tão extensa. Então, vem muito desse conceito de que a gente tem um excesso de uma constrição nessa região durante o sono. Talvez geneticamente, vejam, eram indivíduos jovens, porque a gente podia pensar, talvez eram pacientes mais idosos e eles tinham mais tendência a ter fibrose. Mas talvez geneticamente, algumas pessoas, isso tem uma outra colega que está fazendo um estudo lá de doutorado também, algumas pessoas têm uma tendência a ter essa miopatia, esse desgaste, porque é como se fosse uma lesão por esforço repetitivo. A gente respira toda hora, né? Então é como se fosse fazer um estiramento crônico daquelas fibras. E o genioglosso, o músculo dilatador,
né, que é o principal músculo dilatador, é menos eficiente nesses pacientes. Inclusive, tem grupos, se a gente for comparar, César, pacientes obesos, né? Existem obesos que não têm apneia, não é 100% dos obesos, né? 60% naquele mesmo estudo que eu te falei lá dos 1.042 pacientes, 60% dos obesos tiveram apneia. Então, a chance de um obeso ter apneia... 40% não? Não tem. Não Não sabia teve. desses números, interessante. E então, por que esses 40 não tem? Por quê? Então, isso uma outra colega está fazendo um estudo de doutorado, a Carol, e ela avaliou a ressonância magnética de pacientes que foram submetidos à cirurgia bariátrica pré e pós. Né? Então, o que a gente muda na configuração da gordura nessa região? Então, os pacientes apneicos, eles têm uma tendência a ter, se a gente for avaliar a ressonância, um acúmulo de gordura na língua, diferente do que um paciente que não desenvolve apneia. Aquela gordura, além de ocupar espaço, ela deixa aquele músculo pouco eficiente também. E, além disso, eles perceberam, inclusive no estudo, que tem uma deposição parafaríngea, ajudando nesse estreitamento. Então, existe uma predisposição da localização, inclusive, da gordura nesses pacientes que favoreçam com que à noite a gente tenha um fechamento maior. Então, é bem interessante. A doutora Cíntia nos deu aqui vários caminhos de fisiopatologia. Né, Mas eu acho importante a gente entender por que a gente tem o problema. Vamos fazer né? um resuminho? Vamos lá. Citou 3 pontos que eu achei muito importantes. Né? Só que eu quero ouvir de você, que é especialista. Só cite 3 motivos da alteração da fisiologia, do caminho da fisiopatologia da apneia. Eu vou te citar 4. Maravilha! Vamos falar com o especialista. Até nós podemos dar um nome aqui em produção para essa nova temporada, é Falando com o Especialista. Especialista que gosta de falar muito, né? Por favor. 4 pontos. A gente pode separar em uma anatomia desfavorável, então aí vem o paciente com alteração esquelética, então ou a caixa, né, é pequena, ou lá dentro a gente tem os penduricalhos, né, amígdala grande, ou mesmo a questão obstrutiva na anatomia, queixo para trás, amígdala grande, faringe estreita, né? Então, anatomia. A gente tem um limiar de despertar alterado nesses pacientes. Então, eles têm um limiar menor. O que isso significa? Eles fragmentam muito o sono porque eles têm que recrutar um estímulo cerebral para recuperar a força, né? Então, o paciente chega às vezes no consultório, nossa, eu vou parar de respirar. Na verdade, o cérebro sempre está estimulando a recuperar essa força. Se diz que o limiar é mais baixo? É mais baixo. Eles são mais sensíveis. Mais sensíveis. O terceiro é uma instabilidade do controle respiratório. Então, alguns pacientes, eles acabam desenvolvendo, quando você olha naquele laudo, tem vários tipos, hoje em dia, apneia obstrutiva, central, mista, eles têm uma tendência que depois desse evento que eles param de respirar, é como se a respiração voltasse descoordenada. Então, eles têm uma instabilidade também. Veja, alguns têm mais um tipo, alguns têm outros. Existem, assim, até estudos tentando classificar fisiopatologicamente os fenótipos que a gente fala, para tentar até direcionar tratamento. E o último, então, eu falei anatomia, o limiar, essa instabilidade do controle e a neuromuscular. Então, isso tudo que eu expliquei, de alteração da matriz, alteração de troca de fibra muscular. Então, eles trocam por uma fibra na língua, por uma fibra que ela contrai rápido, mas ela cansa muito rápido. Então, eles também perceberam isso nesses pacientes. Então, eu tenho 4 pontos. E vamos dizer assim, não a causa, mas o fator genético estaria nesses fatores últimos? Acredita-se que sim. Não existe assim nada muito ainda certo de falar. Algumas famílias a gente percebe que tem, talvez até por um traço familiar facial, mas estuda-se bastante isso, né? Como eu falei, talvez exista uma predisposição a você desenvolver mais essa lesão muscular. E ainda poderia falar outras coisas, mas é basicamente isso. Não, foi ótimo. Eu tenho algumas curiosidades, tá? Eu não sou médico, esqueça que eu sou médico aqui, eu vou falar aqui como paciente leigo. É possível você, é mito ou é verdade, roncar de boca fechada? É possível, é possível. O ronco... Olha aí, hein, pessoal, presta atenção, isso existe, hein? Existe. O ronco, ele ocorre, então, quando a gente fala do ronco,
Eu atendi esses dias uma paciente, eu Aham. achei o máximo. Eu gosto de explicar para eles. Eu acho que e inclusive tem estudo mostrando que quanto mais você explica, é mais fácil do paciente Com aderir ao tratamento. certeza. E ela falou para mim, doutor, eu não ronco, são suspiros de amor. Ah, Eu sensacional. falei, ótimo, bom humor que a gente precisa, né, para resolver. Então, o ronco, ele é uma vibração daquele tecido da garganta, né, de toda aquela região do palato, daquela. Então, o ar ele está passando por um local que vai ficando mais estreito, mais colapsável, e com isso há uma vibração. Então, essa vibração é o ronco. Quando esse estreitamento ele é tão grande que ele feche o parcial ou quase totalmente vai fazer uma apneia do sono. Então, o ronco ele é um alerta. Ali que começa. Você está roncando muito, a gente tem que avaliar se muitas vezes você já não está tendo essas hipopneias que já começa a ter uma repercussão negativa, né? Não é só porque está fragmentando o sono, porque você vai acordar cansado. Essa hipóxia intermitente, que são essas quedas de oxigenação que vão e voltam, elas liberam radicais livres, liberam substâncias, assim por falar, inflamatórias, que favorecem as doenças cardiovasculares, né? Além da ativação simpática, como eu falei anteriormente. Então, tem uma relação enorme com a arritmia cardíaca. Então, o paciente que tem uma fibrilação atrial, a gente tem que ter um cuidado enorme no tratamento, tem que tratar. Hipertensão arterial refratária. Então, pacientes que já tentaram várias classes de medicamentos, a apneia causa. Então, o paciente que já fez o mapa, às vezes viu lá, nossa, à noite eu não tenho aquela queda que eu deveria ter, né? Então, fica com a pressão persistentemente alta. Então, existem situações, inclusive metabólicas, né? De resistência à insulina, de alteração de liberação de hormônios que controla a saciedade, por exemplo. Então, você tem fome. Então, você ganhou peso, como a gente falou, e teve apneia, e a apneia ela fica te fazendo ter mais peso. Então, não adianta eu dar um tapinha nas costas e falar, ó, emagrece e volta aqui, que vai dar tudo certo. Eu tenho que oferecer um tratamento a esse doente para que ele possa dormir melhor, melhorar o controle metabólico e a gente reavaliar depois. É muito bacana, César, os pacientes que emagrecem, que repetem a polissonografia, que melhoram, ficam extremamente felizes, sabe? Então, eles falam, eu vou vender agora esse aparelho. Eu falei, pode vender. Alguns falam, eu vou deixar lá na estante para eu lembrar que eu não vou voltar a ganhar peso. Então, é Entendi. muito bacana. Falando então nos aparelhos, que é uma opção terapêutica, Sim, né? Vamos começar pelo CPAP, não é isso? Pelo sim. aparelho, e depois a gente vai indo para outros tipos de tratamento. Tá. O tratamento, hoje em dia, até a gente fala muito da medicina personalizada, né? E isso, hoje Então, tá muito, né, nesse tema. então, assim, a gente realmente tem que tentar identificar, quando possível, aquela questão que eu falei do martelo lá no começo, a pergunta de US$ 1 milhão é por que está batendo, né? Então, isso que a gente quer descobrir, né? Como otorrino, a gente fica muito E, feliz quando pode tirar com a mão, e mas cada nem sempre é organismo é possível. um, Cada organismo que é é a um. madeira que você falou, né? Exatamente. Então, assim, alguns pacientes, quando a gente tem uma alteração anatômica muito evidente, uma amígdala maior, que ele não tem aquela posição da língua tão alta, que é o malampate modificado que a gente fala. Então, já houve estudos mostrando que, quando a gente tenta classificar o paciente com essa alteração anatômica, quando ela é favorável à cirurgia, é quando ele tem uma amígdala maior, que ele não tem essa posição de língua tão alta, não tem um IMC tão elevado, a gente tem um sucesso cirúrgico muito grande. Mas alguns pacientes que a gente não tem, talvez, essa mesma possibilidade, a gente tem como uma opção importante, com o tratamento padrão ouro, né, de escolha, muitas vezes, para casos principalmente graves e moderados, que é o CPAP, que é um aparelho de pressão positiva. Como eu falei lá, a doença ela é uma doença por colapso, então o tratamento é expandir a faringe, né? Você tem que fazer uma expansão. O CPAP, como você coloca uma máscara no nariz, você vai jogando aquele arzinho à noite, você faz tipo um splint pneumático. Então eu vou expandir em todos os pontos. Por isso que ele é muito eficaz, né? Então acompanho o paciente lá, tem um cartãozinho de memória, eu vejo que eu vou acompanhando a apneia dele. O problema do CPAP é que quando ele não está assim com um bom acompanhamento, que não está sendo feita a configuração adequada, porque existem várias pressões nesse aparelho. Eu posso precisar de uma, você precisar de outra. Então, a gente tem que estar tendo esse acompanhamento para o paciente ficar confortável, né? Então, como isso é muito difícil, muitas vezes, né, conseguir um especialista que possa fazer o acompanhamento, os pacientes desistem. Então, a gente fala que ele é muito eficaz, mas ele fica pouco efetivo, porque as pessoas Perfeito. abandonam.
Então, Tem que ter um engajamento, uma aderência, um acompanhamento. exato, tem que entender por que está Por que que está usando, o que usando, está prevenindo, né? Então, o tudo que isso é está muito trazendo de importante. melhoria, né, no dia a dia, acompanhando os Exatamente. sintomas. Exatamente. Então, isso tudo faz. Eu brinco com eles, eu falo, eu só não vou saber o que você está sonhando, o resto eu estou monitorando. Que As bacana. horas de uso, se está vazando muito ar, tudo isso os aparelhos eu já dava essas informações, mas hoje eles dão até de forma remota. Eles ficam numa nuvem, numa plataforma, e eu consigo, inclusive, acessar o aparelho e fazer alterações se o paciente precisar. Então, eu tenho um paciente na Bahia, em Aracaju, em De forma Rondônia, remota, você consegue consigo manipular os dados do aparelho? os dados do A aparelho, pressão? a pressão. Não sabia disso. Avançou Sim, bastante, hein? bastante. Olha, sensacional. É muito legal. E então, assim, o paciente pode falar, Cintia, eu acho que a pressão está muito alta, talvez eu estou precisando de mais. E eu consigo entrar lá, avaliar num relatório, puxa, realmente está fazendo apneia ou não, e eu consigo fazer o ajuste do equipamento. É possível fazer isso, né? Então, assim, o CPAP, como eu falei, ele vai fazer uma expansão em todas essas regiões, porque eu estou jogando ar, e não é um respirador, não é oxigênio, isso é uma coisa muito importante que seja desmistificada. Então, ele é um tratamento muito eficaz. Algumas pessoas não conseguem aderir, têm dificuldade realmente de uso. Para você ter uma ideia, os estudos botam uma adesão de 20% a 80%, então é uma variação enorme, né? Então, assim, considerando mais de 4 horas de uso por noite, tá? Que é até uma definição que foi baseada em alguns estudos com relação a desfecho cardiovascular, enfim. É alguma coisa que ainda é muito discutida, né? Inclusive, é o objetivo da minha tese de doutorado para um desfecho cardiovascular, a gente tentar avaliar essas questões. Mas, então, a gente pode oferecer outras alternativas para o paciente, né? Existem aparelhos que a gente chama de aparelho intraoral, que é um aparelho que vai fazer um reposicionamento da mandíbula. Então, o objetivo é a gente avançar antero-posteriormente. Então, se a gente lembrar da anatomia, o nosso genioglosso, ele se insere aqui na frente. Então, se o paciente principalmente ficar em decúbito dorsal, pela gravidade, ele vai ter uma tendência a ter esse colapso. Então, esse aparelho ele expande também lateralmente, mas expande principalmente antero-posteriormente. Então, existem dentistas especialistas, né? A gente tem os dois lá, a Denise e o Frederico, no Ah, hospital, um abraço para Denise e para o que Frederico, isso aí. fazem esse aparelho e que algumas indicações, alguns pacientes se beneficiam bastante. Então, acho que são, assim, as duas frentes, né? A gente costuma indicar para casos mais leves, mas podem ser utilizados em pacientes que não se adaptaram ao CPAP. As cirurgias é muito, como eu falei, da questão anatômica, de alguns fatores do próprio exame físico, para que a gente possa avaliar. Você fala, será que corrigir o desvio de septo vai curar a apneia, né? Essa é uma dúvida que muitos otorrinos às vezes têm. Então, os estudos mostram que os pacientes sintomáticos, por exemplo, com queixa nasal obstrutiva, que têm muita rinite, são os pacientes que mostraram uma melhor resposta na polissonografia. Não dá para a gente entender uma cirurgia, muitas vezes, como sendo assim, nossa, eu preciso deixar ele no zero, né? O IH zero. Muitas vezes a tua cirurgia, ela é adjuvante. Diminuir a pressão do aparelho. Diminui a pressão do aparelho, que até é um trabalho que foi da Adriane Zonato, ela provou isso, então a gente conseguiu, teve até uma revisão sistemática com meta-análise bem recente da Academia Americana, e fazer as cirurgias, né, para tentar ajudar o paciente, resgatar esse paciente que não estava adaptando o CPAP, você consegue diminuir até 2,5 pontos de pressão, que é bastante no É CPAP, muito. e aumentar 2 horas de uso. É bem significativo. Então, eu acho que tudo isso na medicina do sono é muito interligado, essa multidisciplinariedade, né? Então, o papel do otorrino dentro dessa doença é fundamental, né? Desde o diagnóstico. Então, a gente sabe, a gente faz nasofibra, a gente pega, às vezes, cistos na valécula, cisto em rinofaringe, pólipos grandes que você não vai fazer numa rinoscopia anterior. E que é importante, adenoide, às vezes, no paciente adulto, né? Então, é importante que a gente faça a avaliação e a opção de tratamento, essa opção terapêutica. Se a gente for pensar, César, aqui, como eu falei, 4 horas de uso de CPAP, o CPAP reduz 100% a apneia, mas a pessoa só usa 4 horas. Ela não dorme 4, ela dorme 8, ela pode tirar o aparelho e ficar sem. Então, tivemos 50%, certo? Sim, deficiência do sono. Tá. Tá. De redução De de redução da apneia. E se eu operar o paciente, eu conseguir reduzir 50% o índice de apneia? Nossa, tá curado.
Se Porque existe é isso. 100% de uso, né? A cirurgia é 100% de uso. E se o estudo, como antigamente era, hoje os estudos com técnicas melhores, como eu falei, já mostram até uma eficiência muito maior, 70%, né? Então, a gente tem que pensar nisso também, né? Sempre se colocar no lugar do outro, né? O que aquele paciente está esperando, o que é melhor para ele. Tem gente que às vezes chega lá, você operou meu amigo. Puxa, mas para ele não é o caso ideal, né? A gente vai por uma outra linha. Mas é interessante a gente tentar abordar todas essas opções. Logicamente, o paciente vai escolher, mas é nosso papel dizer assim, ó, no seu caso, a evidência maior é esse é o caminho inicial, é o que eu faria se eu fosse você, e depois a gente vai reavaliar. Ou seja, o tratamento está muito ligado ao diagnóstico e à personificação do que está acontecendo. Exatamente, cada vez mais. Então, cada vez mais, eu acredito que os estudos vão trazer para a gente, eu quero voltar outras vezes para a gente falar, que Já talvez eu está tenha... convidada. Vamos trazer as novidades, a parte de tecnologia, de diagnóstico, Exato. tratamento. Será que eu tenho algum biomarcador, algum marcador polissonográfico que eu vou falar, César, se tem isso, não é bom, talvez um sucesso cirúrgico? Tem se estudado, né? Então, isso é uma coisa, até o próprio exame físico, sabe, César? Porque a gente olha muito, como eu falei, a postura da língua e a amígdala, mas a gente sabe que tem o paciente que às vezes a amígdala não é grande, mas ele tem aquele palato faríngeo bem medializado, que faz aquele web que a gente fala, né? E que alguns ele vai ter aquela inserção mais superior. Então, hoje também já está se estudando isso, né? Então, para a gente focar nessas técnicas cirúrgicas diferentes. Interessante, muito interessante. Cíntia, me conta um pouquinho mais sobre, assim, qual que é hoje a importância de um bom sono para as pessoas. Nós sempre valorizamos muito que o sono, a alimentação e o exercício são, assim, os 3 pilares de uma vida saudável. Sem dúvida. Até por isso que existe essa campanha, né, que nós estamos passando em Sim, relação ao sim, sono. sim, sim. Como é que você vê isso com a mudança da cultura, da sociedade, os adolescentes cada vez mais dormindo menos, a tecnologia aí com os aparelhos? Para onde que nós estamos indo? Você consegue ter uma ideia de... Eu acho que a gente não está indo muito bem, né? Então, existe, como eu falei, uma epidemia de sono insuficiente. A gente dorme 90 minutos a menos do que as gerações anteriores. Isso é comprovado cientificamente. É. 90 minutos a menos? Porque você tem muito... a gente poderia citar e Ou listar... seja, 1h30. É muito tempo? É muito tempo. Porque o que acontece? A gente fica muito exposto a gente perde as pistas naturais. Então, a gente tem, por exemplo, o nosso ritmo biológico, a gente tem o nosso relógio biológico, que vai ter uma curva de temperatura corporal, de secreção de melatonina, que é o hormônio da noite, né? Que vai, assim, tentar alertar o teu corpo, olha, tá começando a dormir, né? A gente tem que lembrar, César, que a gente é um animalzinho. É verdade. A gente foi feito ali para o sol e para a noite. A luz elétrica tem o quê? 160 anos, então não houve uma adaptação genética na nossa espécie para dizer, não, eu vou ficar com o celular até a hora de dormir com luz azul e, de repente, eu vou querer desligar. Não é assim que funciona. E a evolução está muito rápida, às vezes a gente vai atropelando as coisas, né? E a pessoa... na verdade, até quando a gente fala da insônia, tem umas questões bem interessantes, tem uma teoria que a gente chama dos 3 P's. E um dos P's são os perpetuantes, então são hábitos ruins que você adquire. Então a pessoa fala, não, mas eu preciso do celular para dormir, eu vou ver a TV para dormir. Mas, às vezes, você não controla o que você está vendo. Uma que a luz atrapalha, já é um fato, né? Então, só para... É muito interessante o que você está colocando aqui. A luz atrapalha o sono. A luz atrapalha o sono. Ou seja, o ideal é dormir com a luz apagada. A luz apagada. Isso é cultural também, né? Difícil convencer as mamães que não... Além de a energia elétrica está muito cara. Também. Né, pessoal? E é tudo assim, sabe? Até às vezes aquela luzinha que fica ali na televisão, ou o próprio celular, que às vezes vem a mensagem. Então, realmente, o escuro é o que foi feito pra gente dormir. A nossa pálpebra é muito fina. Então, mesmo, tô dormindo, tô de olho fechado, mas vai ter uma interferência. E essa menor secreção de melatonina vai interferir, inclusive, na qualidade do sono. Então, você também não vai ter um sono tão bom. Então, o ideal é 1 hora antes se desconectar, né? Ter uma prática sua de relaxamento que não envolva tela, principalmente para as crianças. 1 hora antes, sem celular, sem computador. Sem. Pega um livro, faz, né, aproveita um livro lá que está tempo que você não lê, com uma luz amarelinha indireta, né, que não vai interferir. Porque, assim, a luz amarela não é tão ruim, o ruim é a luz azul, né? Existem até filtros para os celulares que a gente coloca
Mas o problema não é só a luz, né? Como eu O estava estímulo, comentando. É o né? estímulo, né? Você às vezes vai ficar chateado, ou você vai ficar muito animado, ou aquilo também vai interferir nos neurotransmissores que controlam a questão do sono. Então, às vezes, a pessoa vai dormir até ansiosa. Será que eu recebi uma mensagem? Será que eu recebi uma curtida? Será que eu... Então, assim, essas coisas a gente não percebe, mas elas criam uma dependência e interferem no sono. Ah, dormi pouco hoje, amanhã eu compenso, aí amanhã já tem outra coisa, daí chega o final de semana, mas o final de semana, quando a gente perde o sono, César, o nosso sono ele é composto por fases, né, e por ciclos. Então, a gente tem uma determinada fase mais predominante no início e uma mais predominante no final, mas os ciclos vão ocorrer de 4 a 5 ciclos por noite. Quando a gente dorme pouco e priva o sono, e a gente tenta compensar, o adolescente faz isso, né? Dorme domingo até meio-dia, você vai compensar um tipo de sono. E você precisa levar alguns dias para você recuperar o outro tipo de sono que você perdeu. Ou seja, não dá certo, a conta não fecha. Então vamos lá. Esse aí é para os meus filhos. Foram para balada na sexta, no sábado, fica dormindo no domingo até 2, 3 da tarde, para achar que na segunda-feira vai estar 1000 por hora para ir para a escola. Não funciona. O problema só até de mudar muito o horário de dormir, não é nem só a privação que ele teve na semana, é o jet lag social. Jet lag social. Que é o que ele está fazendo. Ele cruzou vários fusos horários. Interessante, esse termo também não conhecia. E olha que eu sou médico, pessoal, aqui eu estou aprendendo, doutora Cíntia. E eles acordam, então, super tarde, tipo assim, como se estivesse no outro país. Isso que acontece, exatamente. E aí, como é que vai dormir às 10 da noite, 11 horas no domingo? Você vai começar a segunda-feira moído, né? Por isso que todo mundo odeia a segunda-feira. Mas tem essa questão também, sabe? Porque não é, César, como eu falei, eu falo muito. Não, Cíntia, olha, eu estou aprendendo um monte e tenho certeza que nossos ouvintes também. Quando a gente fala do sono, né, por que a gente dorme, né, o nosso ritmo normal, todas as pessoas eram destinadas a dormir, né, não tem... Então, a gente tem um ritmo nosso biológico interno, da temperatura, da melatonina, que vai regular. Mas a gente também tem um outro processo que faz a gente dormir, que se chama pressão do sono. Tudo que você faz no teu dia, de atividade mental, física, enfim, vai gerar uma substância que a gente chama de adenosina, que gera uma pressão de sono. E ela vai se acumulando na tua vigília, vai se acumulando. Adenosina. Adenosina. Tá. Então, a gente precisa de uma quantidade de adenosina para ajudar essa pressão à noite para você dormir. Se você acorda 2 da tarde, como é que você vai dormir 8 horas, 9, 10 da noite? Você não tem produção de adenosina. Não tem. E olha que interessante, falando da adenosina, a cafeína é um antagonista da adenosina. Por isso que a cafeína atrapalha o sono. Boa. Porque a gente tem a média de tempo de meia-vida de cafeína é umas 7 horas, né? Pode ficar até 10 para algumas pessoas. Algumas pessoas metabolizam muito rápido. Então, se eu consumir cafeína muito perto do meu horário de dormir, eu bloqueei lá no meu cérebro essa pressão que a adenosina ia fazer. E aí eu fico pilhada, fico ligada, né? Ela é um estimulante. E a adenosina não foi embora, ficou lá, te deixando cansado, te deixando cansada. Por isso que a pessoa que vai dormindo, né, ela fica compensando com o café, mas não é bem assim, Fica esquisita. Né? Fica esquisita, Então isso acontece. Cíntia, falando então, né, em café, como é que é a questão dos alimentos à noite, para que a gente possa ter um melhor sono? Qual que é a sugestão? O ideal é que a gente tenha uma alimentação leve. Então, tudo que pode favorecer o refluxo gastroesofágico, uma digestão mais difícil, ou que tem um alto poder glicêmico, né, é ruim, porque vai atrapalhar o teu sono. Pode fazer despertar, fragmentar o sono. Então, o ideal é que você consuma alimentos, pode ser uma proteína, por exemplo, um peixe, ou uma proteína leve, ou frutas, legumes, frutas vermelhas são bons. Então, tem alguns alimentos que a gente coloca que eles podem ser fontes, né, para ajudar até nessa secreção, nessa produção, né, da melatonina. Então, assim, tem que ter uma alimentação saudável, César. Eu acho que não tem muito, assim, que a pessoa ficar... Leite é bacana porque tem o triptofano, que também, né, ajuda para dormir. Mas a gente tem que pensar que a gente tem que ter uma rotina de alimentação saudável, o ideal que fosse no teu dia todo, né? Perfeito. Porque a gente daí consegue também ter esse sono de qualidade. O que acontece, às vezes as pessoas comem mal, comem pouco, faz um lanchinho e à noite vai bater um pratão, né? E aí, às vezes, já está cansado e vai deitar. E aí vai roncar, pode até ter mais apneia, ter refluxo e vai ter um sono de má qualidade, né? Álcool e sono. Ai, então, isso é um problemão, né? E a pandemia também trouxe isso muito evidente. O álcool, ele dá a ideia de que, nossa, eu vou dormir melhor porque eu bebi. Porque ele
tem um Vou efeito que vai relaxar, relaxar, vou... né? Mas o problema é justamente, né, que o álcool relaxa muito, relaxa tanto que se piora a apneia. Então, por exemplo, quem não sabe, alguém que bebe e ronca mais ou piora isso quando bebe, né? Isso realmente acontece, né? Ele tem um poder relaxante importante. Além disso, o álcool ele é um depressor do sistema nervoso central. Então, aquilo que eu falei lá, que você tem um limiar, que você precisa, uma certa quantidade de baixa oxigenação para você conseguir respirar, quando você bebe, você vai fazer uma apneia mais longa. Além disso, isso falando da apneia, então é péssima para a apneia. Agora, falando também em termos de sono, o álcool ele fragmenta muito. Então, algumas pessoas percebem bastante isso. Falam, nossa, eu acordo muito ruim quando eu bebi. Por quê? Porque o álcool ele suprime, ele diminui muito o sono REM. Pessoal, sensacional. A doutora Cíntia é uma cientista, além de professora e uma excelente médica, mas ela está nos dando aqui as causas, né, as razões. Existe então, um conceito até muito firmado, muito Muito, certo hoje muito já do certo. prejuízo que o álcool faz no sono. Então, se a gente falar, por exemplo, vamos falar dos jovens, né? Você está estudando bastante, daí você, vou consumir bebida, ou esse dia eu vou beber mais. O álcool diminui o REM, como eu acabei de falar. O REM, ele é um sono fundamental para a memória, para a consolidação da memória. Então, quando a gente diminui essa fase, a gente também vai ter mais dificuldade de armazenar informações, de, né, tomar decisões acertadas. O sono REM é um sono que ele é importante até para a parte de criatividade. Então, não é uma boa, né? Eu sei que é Rendimento difícil. escolar dos Rendimento adolescentes, porque não escolar, conseguem memorizar. exatamente, né? Então tem que ter um cuidado, assim, tem que ter um cuidado não só até pelos outros malefícios que o álcool traz, né? Mas a gente tem que lembrar que no sono, se for tomar ali no almoço, não é tão ruim quanto você tomar, logicamente, não dirigir, né? Mas tem essa questão do sono à noite, a bebida realmente tem que ser com bastante cautela e numa dose assim que não seja muito exagerada. Exagerada, sensacional. Doutora Cíntia, eu aprendi um monte, tá? Muito obrigado, né? Você é uma especialista no assunto, né? Nós aprendemos, olha, muito. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, você gostaria de passar uma mensagem em relação à prevenção, ao diagnóstico ou de opções para o nosso público que, como você falou, a taxa de incidência das apneias e do ronco é muito alta. É muito alta. E, assim, até foi um lema dessa mesma campanha do ano passado pela Associação Brasileira de Otorrino, foi bem interessante, que o lema foi assim, roncar não é piada. E eu acho que foi sensacional a ideia deles, porque hoje, quem que não fica, às vezes, né, dando risada ou Que é achando que, motivo roncar é de bullying normal, até, de né? bullying. E, na verdade, ela pode estar escondendo um problema muito mais grave, que tem uma repercussão muito grande, cognitiva. Tem estudos falando da relação da apneia com Alzheimer. Então, existe uma preocupação muito grande da comunidade médica, científica, de que as pessoas, muitas vezes, podem achar que é só porque está incomodando o outro, aí a gente fala, dorme um em cada quarto. Mas você não está ajudando, né, outra pessoa. Você tem que resolver o problema. E existe tratamento. Então, a gente não está falando de uma doença que não vai ter nada o que oferecer. Como eu falei, são várias as opções. Eu nem mencionei a questão de fonoterapia, de exercícios musculares, né? Então, existem opções de tratamento que certamente o paciente vai achar alguma que seja interessante e que a gente possa ajudar, né? Tanto é importante que a Associação Americana do Coração lançou final do ano passado, eles colocam os 7 pilares para um coração saudável. Eles lançaram 8. Entrou o sono. Entrou o sono. Entrou o sono. O tempo de sono até, como importante, de 7 a 9 horas. Menos que isso, a gente já tem uma certa preocupação. Será que, assim, uma provocação aqui, né? Vou provocar especialista aqui. Não seria, de repente, uma opção de fazer um exame de prevenção numa certa fase da vida para você tentar diagnosticar possíveis causas de algumas doenças, ou até para dar um... Nós estamos aumentando a população de idosos cada vez mais, né? Diz que em 2030, 2040, nós vamos duplicar essa população para que tenha uma vida com mais qualidade do idoso, colocar um exame de triagem, sabe aqueles exames que você faz de forma anual? Faz uma avaliação do sono, porque uma coisa é o que o cônjuge fala. Outra coisa são sintomas, de repente, leves de
assim, no dia a dia, mas de uma causa já que está muito avançada e que pode ser prevenida. Sim, e assim, Existe algum protocolo nesse sentido? Ainda não. ainda não. O que existe é assim, quando o paciente tem comorbidades, principalmente, aí Daí um se alerta investiga. para os colegas que não são do sono, né, mas que lidam com pacientes que podem ter alterações relacionadas, que se investigue o sono realmente, né? Ou quando o paciente realmente tem sintomas relacionados a isso. Quanto mais idade, César, mais a probabilidade de eu ter apneia pela própria questão do envelhecimento, né? E aí a gente vai achar cada vez mais a faixa etária. As mulheres também, depois da menopausa, têm uma tendência maior. Mas a minha preocupação é desde os pequenos, porque lá na criança, a gente sabe como otorrino, que a criança que ronca, dorme de boquinha aberta, Perfeito. vai ter uma alteração vacial, vai ter o apneico lá na frente, né? Então, esse cuidado, operou aquela criança, está dormindo ainda de boquinha aberta, fazer fono, encaminhar o dentista, tem que tratar toda aquela parte que ainda é possível, né? Então, eu acho que isso sempre é muito importante que a gente esteja alerta, né? Se está dormindo bem, se está dormindo o suficiente, a criança tem que dormir mais que os pais, né? Hoje a gente vê que eles vão tudo no mesmo horário dormir, daí acorda cedo para ir para a escola. Então, você está privando o teu filho de hormônio de crescimento, que é liberado no sono profundo, por exemplo. Então, isso é bem importante. Eu acho que a gente tem que tentar entender o sono como um processo mais do que só o descanso, né? Ah, eu recupero depois. Não, não recupera depois. A gente tem que tirar um tempo, assim como você se dedica a fazer uma atividade física, você cuida com o que você está comendo, você tem que valorizar e cuidar do seu sono, porque é uma prevenção, na realidade, né? Para evitar esses outros problemas. Só essa mensagem dessas últimas palavras, doutora Cíntia, a gente já pode estar ajudando muita gente, Ah, Cíntia. tomara. Veja, o sono você não recompõe ele no acumulativo. Você tem que ter os ciclos, você tem que ter o período do sono respeitado, com consistência, regularidade, não é isso? Exatamente. E outra coisa, para que a gente possa dar mais importância a observar o sono dos nossos filhos, das pessoas que nos acompanham aí na jornada do sono, sabe, de um parente, porque de repente a gente pode estar ajudando e prevenindo, de repente, até sintomas mais graves, sinais como infarto agudo do miocárdio, AVC, o derrame. derrame, AVC, que poderia ter sido evitado se controlasse uma pressão arterial, né, que tem como causa um distúrbio do sono. Exatamente. Faz sentido? Todo sentido. Todo Né? E sentido. pode ser um ente querido nosso, pode ser um familiar. Exatamente. Doutora Cíntia, parabéns. Obrigado Obrigada. pela aula. Né? Eu tenho Obrigada. certeza que nós impactamos aí vários ouvintes no sentido assim de procurar entender um pouco mais sobre o sono. Nós falamos aqui um pouco sobre fisiologia, fisiologia alterada, um pouco sobre distúrbios do sono, sintomas, enfim. Doutora Cíntia, vários insights. Obrigada, César. Tá bom? Seja sempre bem-vinda. Eu ainda estou aguardando aqui o SonoCast da doutora Cíntia, que ela me prometeu e vai fazer, pessoal. É uma cobrança em público. Sim, sim, sim. Será realizado. Obrigado, Cíntia. Obrigada, César. Obrigado a você que está aí do outro lado nos ouvindo, você médico, você que tem interesse na área de saúde. Estamos encerrando, então, você que está no Spotify, no YouTube. Nós estamos também no LinkedIn, acesse por lá, pode ser em todas as redes sociais. Tá? A doutora Cíntia aqui nos presenteou com essa aula. Mais uma vez, obrigado, doutora Cíntia. Obrigada, eu que agradeço. Bora lá, pessoal.